beleza? Faz frio aí, né? Porque a tia já tá congelando aqui, gente. Sério. Friozão, né? Então, vamos lá para a matéria de hoje? Hoje a gente vai dar continuidade no assunto que a gente falou na semana passada em História. Lembra que a gente falou sobre o nomadismo? E eu falei para vocês sobre os grupos, né, de antigamente, lá da era pré-histórica, lá, que eles eram nômades, né? Eles não tinham um lugar fixo para viver. Eles iam até um determinado lugar, ali eles caçavam, comiam os frutos, comiam a semente, e quando o alimento daquela região acabava, eles iam para outro lugar. Eles não tinham um lugar fixo, né? Uma moradia fixa. Eles eram nômades, viviam mudando de região por conta da comida acabar. Né? Eles chegavam lá, comia tudo que tinha, sabe aquelas visitas chatas que quando chega em casa come, barriga cheia, pé na areia? Eles eram assim, eles chegavam, comiam, acabou a comida, eles cascavam fora. Então aí aconteceu que num determinado momento, né, ao longo de muita observação dos ciclos da natureza, que eu sempre falo para vocês o quanto é importante a gente observar e ter uma ligação com os ciclos da natureza, foi devido a essa observação da natureza que os seres humanos começaram a perceber que dava para plantar sementes, né? Inclusive, acredita-se que a agricultura surgiu das mulheres, viu, meninas da nossa sala? Nós mulheres sempre à frente, hein? As mulheres foram as responsáveis por esse tipo de observação, tá? Por quê? Porque elas eram as coletoras. Enquanto os homens caçavam, as mulheres coletavam sementes. E aí elas perceberam que quando a semente caía num determinado lugar, dali um tempo brotava uma planta que dava mais sementes. E aí elas perceberam, pô, mas então eu posso fazer isso, eu posso pôr um monte de semente aqui, né? E aí surgiu a agricultura. E quando surge a agricultura, quando surge o plantio das coisas, né? Aí o ser humano percebe que ele não precisa se mudar mais. Ele pode plantar e ele vai ter sempre alimento naquele mesmo lugar. E aí o que acontece? Eles começam a construir casas que antes não tinha, construir cabanas. Eles começam então a desenvolver instrumentos e ferramentas para ajudar nesse plantio, certo? E aí é que começam a surgir as primeiras tribos, as primeiras aldeias, as primeiras formas de sociedade humana. Vocês conseguiram acompanhar aí o meu raciocínio? Vou mostrar algumas imagens para ajudar. Bora lá. A arte rupestre data do Paleolítico Superior, tá? Que é uma época bem antigona, lá na Idade da Pedra. E abrange trabalhos artísticos sob a forma de pintura ou de gravura. Nas paredes das cavernas e em rochas ao ar livre, o Homo sapiens, que é o ser humano lá da pré-história, pintava ou gravava essencialmente os animais que o rodeavam, cenas de caça, algumas figuras humanas, ainda que raras, e sinais. Por que é que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Porque é através dessas pinturas em paredes de cavernas, dessas gravações que eles fizeram, que os cientistas hoje, os historiadores, conseguem saber o que aconteceu naquela época. Eles não tinham fotografia, né? Não dava para tirar fotografia. Então eles desenhavam. E quando a gente olha no desenho, a gente sabe como é que eles viviam. Então essas informações que vêm dessas pinturas das cavernas é que mostram pra gente que a história aconteceu do jeito que eu contei que ela aconteceu, tá? Então achei importante falar isso pra vocês. Vamos continuar. A descoberta da agricultura e a domesticação de animais foi determinante para a transformação do tipo de economia e modo de vida dos seres humanos. Passaram a praticar uma economia de produção, passaram a ser sedentários, fixaram-se num local e deixaram de praticar o nomadismo, tá? Olha aí a agricultura e invenção das mulheres. Os estudos científicos provam que a agricultura teria iniciado em diferentes continentes ao mesmo tempo e é uma invenção das mulheres. As primeiras plantas foram cultivadas no Extremo Oriente e Crescente Fértil, cereais como trigo, arroz, painço na China e milho na América, tá?
Então, foi por conta disso que eu expliquei para vocês. As mulheres eram as coletoras, elas colhiam os grãos e as sementes. Então, para elas era muito mais fácil observar que a semente, quando caía na terra, ela brotava uma planta nova. E daí surgiu a ideia da agricultura, ok? Então, quando surgiu a agricultura e quando o homem começou a perceber que os animais se reproduziam e que se eles domesticassem, guardassem ali os animais, eles conseguiriam produzir carne e alimento. Aí então a gente não precisa se mudar mais toda vez que acabar a comida, porque a gente pode produzir o nosso próprio alimento, certo? E aí, olha só essa imagem agora, tá vendo? O ser humano saiu então do nomadismo e passou a construir cabanas, construir pequenas aldeias e a viver de uma forma fixa num só lugar. E nessa época também foram surgindo os primeiros instrumentos e ferramentas, porque com as mãos era muito mais difícil e demorado plantar. Então o ser humano foi desenvolvendo uma série de ferramentas para ajudá-lo nessa atividade. Nesse período também surgiram os primeiros potes, vasilhas, panelas, porque era necessário para guardar os grãos, e utilizado também ali para armazenar as sementes que seriam plantadas depois. Ok, mulherada que não gosta de lavar panela? Surgiu nessa época aí as panelas, viu? Tá? Entenderam, galera? Deu para acompanhar o raciocínio? Então, na semana passada, a gente falou do nomadismo. Agora, o ser humano já não está nômade mais. Começaram assim a surgir as primeiras tribos e aldeias, que depois foram crescendo, se desenvolvendo e se transformaram nas cidades. Tá bom? Outro detalhe importante, geralmente essas tribos e aldeias, elas surgiam perto de rios. Por quê? Porque a água era necessária para a agricultura e para o plantio, certo? Então vocês podem ver que quase todas as cidades, elas têm um rio que passa perto ou por dentro dela. Poços de Caldas mesmo tem um. Então as cidades surgiam perto dos rios por conta da necessidade de água para a agricultura. Ok? Deu para compreender direitinho a matéria de hoje? Lá na PET tem também um texto, pequenininho, com uma explicação sobre esse assunto e as atividades estão lá. Tem atividades complementares também. Hoje é sexta-feira, me enviem todos os atrasados, tá bom? Pra gente não deixar acumular. Amanhã é sábado, amanhã não tem aula, mas no outro sábado lá da frente vai ser sábado letivo. Então já vão se organizando. Combinado? Então falou, galerinha. Bom final de semana para vocês. Descansem bastante, se divirtam. A gente vai se falando no WhatsApp. Bye, bye.